pessoal, a gente vai fazer essa gameplayzinha rápida, mostrando aqui pra vocês mais ou menos como funciona, onde você basicamente é um trabalhador que você precisa ir de luas em luas, planetas em planetas de uma forma geral, catando lixo que a galera deixou há um tempo, ou investigação de alguma localidade, mas o objetivo realmente é você ir para aquele local, pegar o lixo espacial e depois meio que revender num outro momento. O interessante desse jogo é que ele trabalha a questão de um world building até que relativamente forte quando a gente fala sobre ambientação, onde cada lua, no caso cada planeta, cada localidade, possui as suas peculiaridades. Existem alguns fatores a mais, como por exemplo chuva, neva, o fato de ter um eclipse e outros fatores, mas de uma forma geral, cada ambiente possui a sua especificidade. Claro que para mudar um pouco o gameplay, toda vez que você repete a localidade, você tem algumas mudanças, tanto uma porta aberta, uma porta fechada, uma outra. Às vezes existe uma parede aqui, uma parede ali, porém, de uma forma geral, o importante é você meio que conhecer e se localizar. O difícil desse jogo basicamente não é nem tanto as criaturas, claro que sim, as criaturas dependendo do tipo da lua, no caso, o tipo de localidade faz diferença, porém de uma forma geral o interessante é você entender mais ou menos como cada localidade funciona e ter um senso de localidade, no caso inteligência espacial, um pouco mais forte, porque senão você acaba se perdendo de uma forma geral. O legal é que no âmbito mais interessante, nós temos a entrada principal, nós temos uma entrada de saída, no caso, entrada de saída não, mas uma saída de emergência que também serve como uma forma interessante de achar as localidades e achar as coisas. Existem alguns objetos mais simples, onde você consegue carregar com uma mão, porém as coisas maiores, como motor, ventoinhas ou até mesmo algumas engrenagens, você precisa usar as duas mãos e tem um peso que facilita o transporte em um certo ponto, mas também dificulta a movimentação num outro ponto devido àquela questão do peso também. E o legal é que você pode perceber no topo da tela que existe um contador de tempo, onde não é necessariamente o tempo de jogo, porque o tempo que passa é muito mais rápido in-game do que fora dele, mas é para você também ter um controle para não ficar enrolando muito tempo, porque quando fica de noite, algumas criaturas elas começam a ser mais ativas, dificultando o seu caminho. O legal desse jogo em si não é questão de história, porque não existe necessariamente uma história por detrás, é só um CLT de ficção científica. Mas o interessante é você ver que existe uma ambientação quanto uma política, onde existe sim questão de uma governância aqui e ali, não algo tão clássico como a gente percebe no reino, reinado, uma coisa assim, mas escalas de poder existe bastante nisso. A parte econômica, onde cada objeto tem o seu preço, então faz uma diferença na hora de construir e de escolher o objeto que vai. Ah, não sei, será que vale a pena às vezes 2 objetos? Às vezes vale 2 objetos ao invés de que um grande, quanto ao quesito de estamos com pressa e não ter mais espaço no seu inventário. Então existe todo esse fator. O quesito cultural e social não é tão forte porque não tem esse fator ou esse valor dentro da gameplay, porém no nível tecnológico tem sim grande diferença, onde você percebe que tem tanto coisas pequenas como uma lanterna ou coisas um pouco mais tecnológicas como um abridor de portas, um arrombador de portas mais eletrônico nesse fator. É legal porque existem diversas criaturas que você pode encontrar, desde algo um pouco mais suspeito, quanto até mesmo as criaturas um pouco mais humanoides que você percebe que existe sim cada uma um tipo de comportamento, como por exemplo, essa criatura quando você encara, ela meio que foge. Então às vezes, dependendo das pessoas que estão jogando com você, se você tem, no caso, enquanto uma olha, o outro vai pegando, porque quando você vira de costas, pode ser que a criatura vá para cima de você e te mate de alguma forma. Então é interessante porque, além disso, tem sim o fator biológico, quando a gente fala sobre as criaturas, porque você pode encontrar aranhas, você pode encontrar lacraias, você pode encontrar algumas criaturas dentro do jogo, no caso, autorais do jogo, que te permite fazer A, B, C ou D. Então eu acho bem legal porque quando a gente fala sobre ambientação, quando a gente fala de gameplay, quando a gente fala de mecânica, tá totalmente interligado.
O Genius Loci, quando a gente fala em questão de jogo, você precisa relacionar a história, a gameplay, as mecânicas e a narrativa. Tudo isso precisa girar e ainda pensando tudo isso na diversão e na facilidade para o jogador. E quando eu digo facilidades, não estou falando necessariamente que o jogo é fácil, mas sim as facilities, né? No caso, as habilidades que você precisa ter e se envolver para poder ter uma gameplay maior ou melhor. E no caso, eu decidi gravar essa pequena partida porque, no caso, você faz 3 rodadas, onde você tem 3 dias para conseguir ter a quantidade de lixo suficiente para poder fazer uma revenda. E depois de ter esses 3 fatores, você vai até a cidade principal que tem, onde tem a principal elemento da revenda. O interessante do jogo, que eu acho que vale muito a pena tanto jogar em grupo quanto jogar mais individualmente, é, primeiro, a parte da mecânica, onde você entende o comportamento dos bichos, o como você pode avançar, o que comprar. Porque às vezes a gente fala assim, eu consegui um dinheiro aqui. Será que vale a pena você gastar agora? Vale a pena você gastar depois, dependendo da necessidade? Ou depende de gastar a partir da ilha que você vai, ou no caso não na ilha, não, mas a lua ou a localidade em si? Será que vale a pena você ter elementos no seu inventário onde vai ocupar espaço, onde você precisa fazer mais viagens? Ou você precisa otimizar? Então é legal porque esse tipo de jogo, apesar de ser algo mais tranquilo, tipo um quê de survival, também tem um quê de estratégico, e isso que eu acho bem interessante. Principalmente porque, quando a gente fala sobre narrativa, principalmente, nós temos o gênero e nós temos o subgênero. O gênero é o grande elemento onde aquele é o principal ponto de referência da sua história. É uma ficção científica, é uma fantasia, é um terror, é um slice of life, é um urbanismo, é um realismo. Existem diversos gêneros literários. E no caso aqui você percebe que sim, é um jogo de ficção científica, é um jogo de survival, mas se você for pegar os traços e os outros subgêneros do jogo, existe a parte de controle de recursos, existe a parte estratégica de quando, como, por onde ir, existe a parte também de terror, não porque tem as criaturas, tem a parte de suspense, porque existe algumas criaturas que você não vê e você só percebe quando você perde o seu boneco. Então eu acho bem legal porque tudo isso ele interfere diretamente na gameplay e isso precisa ser pensado quando você vai fazer o jogo. E quando você vai construir uma história ou um cenário, isso também tem que estar envolvido. Que tipo de criaturas você pode encontrar? Que tipo de sistemas você vai encontrar? Que tipo de obstáculos você vai encontrar? Que tipo de facilidades você precisa ter? Que tipo de mecânicas você precisa pensar? Então eu acho isso bem legal, principalmente devido a elementos narrativos que vão mudar a gameplay e mudar a experiência. E quando a gente fala sobre uma história, as mudanças de experiência também estão envolvidas nesse fator. Se você quer pensar em algo mais onde a pessoa vai se sentir meio que perdida durante toda a gameplay, ou durante todo o jogo, ou durante toda a história, o estilo narrativo faz diferença. O tipo de personagem faz diferença. O tipo de obstáculo faz diferença. O tipo de meta, objetivo também faz diferença. Então eu acho bem legal porque quando um jogo propõe a ter uma narrativa minimamente, mesmo que não seja uma história, mas tenha uma narrativa, faz toda a diferença na hora de construção de uma plot ou na construção de uma experiência. Porque existe uma grande diferença entre uma narrativa e uma história. Uma história, de uma forma geral, uma plot, tem começo, meio e fim, com objetivos e pontos. Já uma narrativa, ela é uma contação de história que não necessariamente tem todos os fatores de plot. A narrativa pode ser simplesmente você contando alguma coisa que aconteceu. É uma história? Sim, é uma história. Só que é uma narrativa um pouco mais contextual, uma narrativa um pouco mais falada. E é legal porque você percebe que as relações que você tem com as criaturas também fazem diferença na hora de você pensar. Nós temos aqui, por exemplo, uma criatura que parece ser um pouco um comportamento de um facehug. No caso, pra galera que gosta de Alien, é a parte mais embrionária do Alien, onde ele gruda na sua cara e ele cheira.
um indivíduo interno. Aqui, na verdade, é mais para um insetão, uma lacraiazona que cai na sua cara, quando você percebe tanto a parte mais artrópoda do rosto, quando ele enfiou a cara na sua cara. De uma forma geral, eu colocaria meio que um artrópode mais, eu diria, para molusco, mas eu acho que é interessante também a parte autoral das próprias construções. E é legal porque vocês podem ter percebido também que tinha a geleia que ela meio que corre atrás de você, ela te dissolve, ela causa dano. Ainda mais agora que eu tô com minha vida baixa devido à interação falha com aquele artrópadozão. Então é interessante porque quando você tem juntamente a mecânica aqui, mas se perder não é necessariamente uma mecânica. Sim, o labirinto não deixa de ter. Onde temos um labirinto, quando a gente tem como referência também o labirinto do Minotauro, onde existe um local de difícil acesso, de difícil escapada, além de uma criatura que gera uma problemática, que gera um conflito, desnorteando você mais tempo. Como vocês podem ter percebendo que eu estou há um tempão tentando sair, e isso apenas dá vantagem à geleia para me achar. Isso também faz parte de world building. Mas Rafa, quer dizer que a problemática da sua história faz parte do seu world building? Com certeza. Porque a problemática que você vai colocar tem que fazer sentido para o cenário que você está. Se você está num cenário que é o Waterpunk, onde tudo tem a ver com água, e você simplesmente coloca uma problemática de deserto, não faz sentido para aquilo que você está fazendo para o seu cenário. E caso não faça sentido, você ainda precisa pensar como que isso pode fazer sentido. Mas Rafa, as histórias precisam fazer sentido? Sim. Mas se eu quiser fazer uma história um pouco mais voltada, por exemplo, ao NoSense, o NoSense também tem que fazer sentido. Porém, o sentido que ele faz é muito mais abstrato. Então isso que é o mais interessante quando você for fazer. Tanto que aqui eu tento ao máximo criar situações que façam com que eu consiga vencer a partida. Porém, eu ainda percebi que já são 6 horas, daqui a pouco cai para 8, daqui a pouco cai para 11. Vai ficar de noite e aí não consigo, eu morro, eu perco o meu loot, então eu decido voltar. Então é bem legal porque eu acho muito interessante como a proposta narrativa faz diferença quando falamos de cenário voltado à problemática, voltado à ambientação, voltado a preparar para a ação e dando um destaque, seja ele contrastando ou, no caso, intensificando as promessas que eu quero colocar. Então achei bem interessante porque esse jogo tem diversos elementos de world building, diversos elementos que trazem a função do espaço, algo que nós já falamos sobre ela. E o interessante aqui é que se por acaso você quiser saber um pouco mais sobre as criaturas, saber um pouco mais sobre as luas, dentro do jogo você possui essas informações. O computador principal ele traz elementos que dão esses fatores para vocês. Então o legal é que você percebe que se você é um personagem, no caso uma pessoa que gosta mais de história e quer saber um pouco mais profundidade das localidades, das criaturas, das situações, da empresa, existe alguns easter eggs tanto dentro do jogo quanto até mesmo na própria info do jogo. Você vai até o computador, coloca lá a lua tal e pega as informações que você quer. E tem um quesito de aumentando ou diminuindo. E esse jogo com certeza vale muito a pena, principalmente em grupo. Esse jogo aqui eu descobri ele a partir de 2 alunos meus 2 queridões, e eles me falam assim, professor, então vamos jogar uma gameplay antes de você gravar o vídeo, assim a gente vai conseguir ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de ambientação. Então aqui eu vou deixar aqui com vocês um pouco agora, alguns melhores momentos das primeiras partidas que nós fizemos antes de aprender um pouco mais como trabalho em equipe e espero que vocês gostem. 8h22, já passou 2 minutos, já passou 4 minutos, não fez nada ainda, o tempo tá passando, olha pra minha cara, seu tripulante de bosta. Não vou olhar na sua cara. Quero conversar com você, você me odeia. Você me zerou na sua matéria só porque eu falei pra você se fuder fora da escola. Mas eu sou uma pessoa ressentida. O problema é seu, eu sempre falo mal bem de você. Eu falei pra mim brincando, falando que eu gostava de vocês e você lida assim com as coisas. Mas não parecia brincadeira, parecia verdades. Você consegue ler entre as linhas de uma mensagem?
e uma outra lanterna pra outra. Aqui. Ah, eu vim aqui buscar. Cadê a lanterna? Como é que... Tá, então beleza. Vamos pra Vamos. onde? Pra mim, Trace. Usando o scanner, ele fala. Onde é pra ir? Ah, meu enter é pra lá. Tem que cuspir o Paranauê aqui. O botão scanner, lembrei. Você é o capitão da nave? Eu sou o capitão da nave? Então eu sou o capitão da nave. Se a nave cair e afundar, eu fico com a nave. Você vai na frente. Aí eu vou na frente. Ah, beleza. Como que acende a lanterna? Clicando. Eu tô ouvindo passos, na verdade. Ih, fodeu. Vamos lá, eu como capitão digo fuja. Corre que eu te irmão. Ai, caralho, morri. Guia. Nossa, agora fodeu. Gente. O Rafael tá vivo, que eu vi ele. Não, eu tô morto, Filha, tá correndo do bicho. né? Eu tô morto. Eu caí no chão com as pernas quebradas. Deixa eu morrer. Ah, boa sorte aí. Olha só, a galera é muito malvada. Nossa, tá tudo na mão do Mike agora, perdemos já. Você morreu pro bicho? Não, eu pulei num buraco e morri quebrando as pernas. Ah. Eu saí junto com o Mark, daí você ficou. Daí eu voltei e você tava vivo. Daí eu fiquei atraindo o bicho. Não, eu... Bom, a gente tem 3 dias pra completar a cota. Eu só sei que se você pular daquele lugar alto, você morre. Nem aí. Deve ter pegado o gerador. Eu não sei nem onde eu tô. Vou embora. Vai voltar pra nave. Ah, quando você morre, você pode votar o autopiloto da nave ir embora mais cedo. Entendi. Por enquanto eu só tô só dead mesmo. Segurando o botão direito, acho. Mas ele já tá na nave, então acho que não. Quer dizer que a gente chega no planeta, a gente morre em 4 segundos, aí a nossa tripulação fala foda-se e volta pra casa. Os dois Sem morreram, nada. né? Sem nada. Ah, nesse computadorzinho dá pra ver a visão de cima dos jogadores. Daí dá pra ver, saber se eles estão vivos ou mortos. Ó, pega esse motor Quanto aí. negócio você tava levando? Ah, o Isso motor. daí. Vamos. Não. Vamos porque aqui... Vamos, que depois senão que vai ela desce, alagar. assim. E o Rafael pode apertar o botão da nave pra ir embora. Ele não ia ser idiota, né? Claro que eu ia. Só a gente pega as coisas. Ah, tava escutando a música. É muito filha da puta mesmo, né, velho?
cara. Pô, que legal, mano. Como a gente é ruim, puta merda. Puta merda, né? As you have not met the profit quota, Eu ia conseguir, tá? Eu ia conseguir. welcome to our disciplinary process. Eu acho a maneira deles demitirem a gente muito triste.